Colossenses capítulo 3, os irmãos podem abrir aí, verso 1 a 4, 4 versos apenas hoje. Pretendo ser breve, até meia-noite, estou brincando, mas que Deus fale aos nossos corações. Colossenses 3, verso 1 a 4, leitura na King James, diz o seguinte: então, diz Paulo, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos, a palavra aqui na King James, as coisas que são de cima, e não as coisas que são da terra. Vou ler de novo o verso 2. Afeiçoai-vos às coisas, ou seja, quanto a estas coisas que são de cima, e não coisas que são da terra. Porque já estáis mortos. Já estáis mortos. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com Ele em glória. Oremos. Santo Deus, a sua palavra, Senhor, que é a espada que penetra no mais profundo da alma, que revela a Deus as nossas intenções obscuras, os pecados que não enxergamos, que ela agora, Deus, possa ter este efeito através da aplicação do Santo Espírito. Que o Senhor me ajude, me conceda graça na exposição, que eu pregue com objetividade, fidelidade na sua palavra, que eu não me desvie nem para a direita nem para a esquerda, mas o seu texto fale aos nossos corações. E assim, Deus, a sua igreja seja aperfeiçoada, os ímpios sejam trazidos, Pai de amor, os seus filhos que estão mortos sejam trazidos à vida, pois a tua palavra tem esse poder para ensinar, para exortar, para corrigir e também para salvar. Principalmente para salvar. O teu evangelho, Senhor Deus, é o poder de Deus. São as flechas deste Rei glorioso que penetra no coração dos seus súditos. Louvado seja o seu nome. Obrigado, Senhor Deus. Te louvamos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Amém. Amados, lembrando então só uma breve introdução aqui, que Paulo está escrevendo isto para combater certas heresias, correto? A igreja de Colosso é uma igreja cristã, é uma igreja que recebeu o verdadeiro evangelho, isso nós vimos no capítulo 1. Epáfras é um dos presbíteros que ali pregaram, ensinaram a esses cristãos, e eles estão nesta caminhada. Porém, como toda igreja passa por suas dificuldades, umas em um âmbito, outras em outro, esta igreja está sofrendo quanto aos falsos ensinos e os falsos mestres. Paulo então recebe essa informação porque ele está preso, ele não está presente nesta igreja. Ele escreveu as cartas aos Efésios, Filipenses e também Filemão, dentro da prisão ali em Roma. E Epáfras, pelo que tudo indica, foi até ele e informou tudo isso. Falou sobre o quadro da igreja. Informou sobre as deficiências da igreja. E Paulo então corrige isso. Retrata isso. Amém? Quais são as heresias em geral? Os falsos ensinos são identificados como uma filosofia, supostamente tradição helenistas, né? Essas filosofias que ele chama de vãs, conforme os rudimentos do mundo, que nós vimos no capítulo 2, verso 8, e também no verso 20. É acompanhado também de práticas ascéticas, estão lembrados? Práticas ascéticas são aquelas que tratam o corpo com severidade, com privação, isso tudo tendo em vista algum aprimoramento, ou até mesmo a salvação. Então, amados, Paulo está aqui vendo e combatendo estes ensinos. Nós vimos que o capítulo 2, grande parte dele foi destacado aqui, quais eram esses ensinos. E nós vimos na última pregação, inclusive, né? Não toque, não proves, não manuseie, estava dentro dessas características dos falsos ensinos, que está lá no verso 21.
Agora, irmãos, Paulo vai mudar um pouco aqui a sua retórica. Ele vai mudar um pouco aqui para falar sobre a vida cristocêntrica. Porque ao apresentar a heresia, como que Paulo combate? Ele combate a partir do ponto certo. Falando sobre a graça de Cristo, sobre a vida de Cristo, quem ele é, que nós já vimos, supremo sobre toda a criação, sobre toda a redenção. Ele disse que esses cristãos estão arraigados nele, edificados nele, confirmados, crescendo em ação de graças, no capítulo 2, versos 6 e 7. Então agora ele retoma este assunto, para falar o que realmente significa andar nele, estar arraigado, edificado e confirmado. O que significa isso? O que é andar com Cristo? O que é ter uma vida cristocêntrica? E a grande pergunta que já vem para a aplicação no decorrer de toda a mensagem é: você tem uma vida cristocêntrica? Você foi chamado para esta vida cristocêntrica? Através das características a qual ele irá nos passar aqui nesse texto. O chamado de Paulo para manter Cristo Jesus, o Senhor, como cerne da experiência cristã. Então Paulo chama esse povo a manter Cristo como o eixo central de suas vidas, aquele que governa as suas vidas. Paulo, como escreveu em resposta à ameaça imediata dos falsos mestres, começa desenvolvendo negativamente esse resumo básico. Ele assim quer advertir seus leitores sobre a falsa promessa desses falsos mestres, a qual ele discorreu do verso 8 até o verso 23. Falando sobre essa adoração aos anjos, a observação de dias e festas, não come isso, não beba aquilo, não toque, não manuseis. Ele apresentou de forma negativa. Agora ele apresentará a forma positiva. De um não faça para o que faço. Entendem? Então, amados, uma nova vida. Paulo agora, pegando o ensino cristológico essencial que ele apresentou nos capítulos 1 e 2, ele mostra como a identificação com Cristo, como é ser um receptor de graça, como que é ser habitado pelo Espírito Santo, isso leva a uma nova forma de vida. E, amado, você não tem como você querer distorcer isso. Porque a palavra de Deus é infalível e ela mostra quais são as características de uma vida em novidade. De uma vida que anda segundo os rudimentos do eterno Deus, não os rudimentos do mundo. Então, amados, ele irá apresentar esta nova vida. E, a seguir, elabora uma nova maneira de pensar, né, que veremos mais para frente do verso 5 ao 17. Por meio de um contraste entre o velho modo de vida que temos que abandonar. Isso nós veremos no verso 5 a 11. Tá? O novo modo de vida, do qual temos que nos revestir, que vai dos versos 12 a 17. Paulo conclui um lembrete que a nova vida em Cristo não absolve os cristãos de suas responsabilidades uns com os outros nas instituições terrenas, igreja. Mas fornece de fato um novo ímpeto e uma nova motivação para vivê-las de forma apropriada. A grande questão e o grande desafio para nós é entendermos como devemos andar como criaturas revestidas, salvas por Cristo Jesus. Nós veremos aqui alguns imperativos de forma positiva. E da ordem nesses versículos irá constatar, como falamos, dos capítulo 2, verso 8 a 23, né? Onde ele apresentou os ensinos falsos. Então, amados, o que podemos já extrair aqui? Que essa igreja está permitindo que os falsos mestres forcem a agenda deles sobre eles. Porque nós vimos que esses métodos dos falsos mestres servia para quê? Lá no verso 18. Em vão inflado por sua mente carnal.
Ou seja, eram métodos que não resolviam a questão da santificação. Não traziam nenhum benefício. Ou seja, eles forçavam a uma agenda carnal para resolver assuntos espirituais e que na verdade era uma mentira. Porque no verso 19 está claro que ele diz, não ligado à cabeça. Ele diz que os métodos desses líderes não está ligado à cabeça. E quem é o cabeça da igreja? Então tudo que nós iremos falar sobre um novo estilo de vida, uma vida de adoração, está totalmente relacionado a estar conectado com o cabeça. E o termo cabeça sempre está relacionado a Cristo com a sua igreja. Ele quer falar de um corpo, ele quer falar de alguém que comanda as nossas ações. A relevância de Cristo para a condição e experiência dos cristãos. É sobre isso que falaremos. Essa nota, dos versos 1 ao 4, conforme Paulo foca a união dos cristãos com Cristo, e veremos isso, que estamos escondidos nele, mais uma vez ele vai tocar nesse assunto, sobre estarmos conectados. A experiência passada de morrer com Cristo e ser ressuscitado com ele é a base da nossa condição presente como pessoas cuja identidade celestial é real e segura. A condição que você se encontra hoje, no presente, ela diz muito sobre se você morreu realmente e foi ressuscitado com ele. A sua condição presente. Diz muito se nós realmente morremos. Se realmente nós fomos cravados naquela cruz juntamente com ele. Amados, contudo, secreta identidade, essa que será manifestada de forma ainda gloriosa, sim, completa no futuro. Mas não significa que no presente já não tenha traços. Não significa que agora já não andamos em conformidade com este morrer e ressuscitar. Mas se o parágrafo olha para trás, ele também olha adiante. Lançando o alicerce para a elaboração mais detalhada do pensamento cristão em seu resultado em um comportamento presente. É isso que nós devemos ver. É um texto altamente confrontador para todos nós. É um texto que sonda as nossas motivações, nossos pensamentos e a forma como temos vivido. Verso 1. Vamos entrar no texto. Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Os irmãos percebem a forma como Paulo ele inicia o verso? Na versão Ara, ele coloca um se, uma partícula condicionante, juntamente com uma conjunção. Se, pois. O pois não está relacionando com o anterior, e sim com o que vem à frente. Porque o que ele fala com o pois é, pois fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Mas a partícula se é o que chama a nossa atenção. E essa sentença condicional é um tipo comum, utilizado sempre no Novo Testamento. E quando ele coloca essa partícula se, é para que o povo pondere, reflita. Porque ao passo que muitos estão se enredando com os ensinos falsos, eles devem saber, consultar, examinar, para ver se eles morreram realmente com Cristo e foram ressuscitados com Ele. Paulo já inicia questionando a vida desses leitores. Paulo já inicia questionando a mim e a você. Se, pois, né? Na versão da King James está, então se. O se tá na sua Bíblia aí também, o se? Né? Qual a sua versão, irmão? NVI? Cuidado, hein? É nesses pontos que a NVI peca. Né? Tem o se aí, Fábio? Se tem no original, irmãos. A teologia contida na oração fornece a base para a exortação. Então, amados, é acompanhada de um portanto ou um então,
E este, portanto, está refletindo o fato óbvio de que Paulo assume a oração como verdade. Ou seja, portanto se, ou então se, Paulo está dizendo, isso que eu estou dizendo é um fato absoluto. Isso aqui não é um pressuposto. Isso aqui não é uma condição que se altera. Isso aqui é um fato absoluto. Qual? Se vocês ressuscitaram juntamente com Cristo, vai ter algumas consequências. Vai ter algumas características. Então veja, Paulo agora começa a tirar conclusões positivas das mesmas premissas teológicas que ele utilizou no capítulo 2, no verso 8 a 23, para advertir os colossenses sobre o ensino falso. As regras dos falsos mestres eram quais? Tendo que ver com as coisas deste mundo. Não podem subjugar o poder da natureza pecadora. Foi o que ele disse no verso 22 e 23. Vamos reler para recordarmos? Ele está falando sobre os ensinos dos falsos mestres. Olha lá. As quais coisas todas perecem pelo uso, segundo os mandamentos e doutrinas dos homens. Que tais coisas, de fato, mostram uma sabedoria na adoração, humilde e indisciplina do corpo. Olha lá, não toques, não manuseie, mas não são de honra alguma. Não são de honra alguma, senão para a satisfação da carne. Então, partindo deste ponto, isto serve, na verdade, para separar os cristãos do seu cabeça. Isso é um ensino anticristo. E a única fonte verdadeira de crescimento espiritual só pode ser encontrada no cabeça da igreja, no Filho amado de Deus, no Cristo ressurreto, naquele que nos salvou, naquele que morreu na cruz, naquele que ressuscitou ao terceiro dia. Somente nele. E agora, partindo para posições positivas, ele começa a dizer, fostes ressuscitados juntamente com Cristo. Se isso aconteceu, se pois, ou seja, amados, a declaração dessa oração já, ou se, vocês ressuscitaram com Cristo. Essa ressurreição é no passado ou no futuro? A transferência dessa ressurreição do futuro para o presente, e nós saberemos o porquê, porque os verbos que seguem a construção da frase está no presente, então ele está falando de um ressuscitar, não aquele do grande dia, onde todos os mortos se darão em vida. Ele está falando de um ressuscitar de uma forma, sim, análoga, mas real. Real. Como assim, pastor? Como é que nós ressuscitamos? Ué, meu irmão, o que você fez no batismo? O que representa o batismo na sua vida? Que você morreu, foi sepultado e nasceu. Ressurgiu, assim como Cristo. O autor de Colossenses transformou a orientação temporal de Paulo em uma situação real, de acordo com a qual os cristãos não têm mais de esperar para serem identificados com a ressurreição de Cristo no futuro, mas podem agora mesmo se juntar com Cristo no alto, no reino celestial. Esta conexão com Cristo, estar andando nele, não é algo apenas futurístico. Não é algo apenas que acontecerá. Mas é algo que já tem sinais de vivência aqui. Ele utiliza essa linguagem em Efésios 2, verso 6. Onde ele fala que estávamos mortos em delitos e pecados, segundo os rudimentos deste mundo, seguindo, esse príncipe da era, em trevas, nós estávamos em trevas, éramos por natureza merecedores do quê? Da ira de Deus. Aí vem o complemento, ele diz em Efésios 2,6, e nos ressuscitou. Ele nos deu a fé, o dom da fé. E nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus.
ele aplica em uma condição temporal. Eu pergunto a você, você já está sentado com Cristo? Literalmente, fisicamente, já está lá? Não, você está aqui, eu estou te vendo. Você é mentiroso agora? Eu também não estou lá ainda. Mas em que sentido que Paulo diz que nos ressuscitou juntamente com ele? O que Paulo quer dizer com isto? E de que já estamos assentados nos lugares celestiais. Estamos com ele neste reino. De que nós não estamos mais neste reino de trevas. Vamos lembrar o verso 12 e 13? Dando graças ao Pai, do capítulo 1. Dando graças ao Pai que nos fez digno de sermos participantes da herança dos santos na luz. E o verso 13. Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para onde? Para um reino. Para o reino do seu amado Filho. Isto significa estar assentado com ele. Isto significa fazer parte deste reino. Isto significa ser ressuscitado juntamente com ele. Pois quando ele ressuscita, ele já ressuscita em um estado glorioso de um rei, vencedor sobre a morte. E é desta mesma forma que ele ascende aos céus. Se, pois, os colossenses foram corporeamente ressuscitados, assim como nós, Igreja Batista Reformada em Mogi das Cruzes, se isso aconteceu quando Cristo o foi, juntamente com ele, por que então eles buscariam salvação ou plenitude em algum lugar fora dele? Por que então você, crente em 2023, você busca completar, satisfazer, se sentir útil fora de Cristo? O que eu quero que você entenda é que não necessariamente você precisa de um falso mestre te conduzindo e te ensinando coisas que vai te levar para a carnalidade. Você já é esse falso mestre para si mesmo. Você constantemente tem pregado para si. Você constantemente tem colocado coisas na sua cabeça que provém do seu coração para se satisfazer e para inflar o seu ego. Ou não é assim? Você mesmo e eu temos essas capacidades. E por quê? Se nós morremos e ressuscitamos com Cristo, por que nós queremos nos sentir completos com outras coisas a mais que nós podemos produzir ou fazer? Por quê? Por que você só vai se considerar completo? Eu não estou dizendo nem crente, tá? Mas sabe aquele sentimento que se você deixar de fazer, você vai se sentir incompleto? Você vai se sentir pela metade, mas são obras da sua própria mão. Será, meu irmão, que você precisa disso para estar completo? Se você ressuscitou juntamente com Cristo? A ressurreição de Cristo seguida da sua ascensão, que nós chamamos de coroação, né? Salmo 24, ascensão. Já leram o Salmo 24? Quem adentrará no santo lugar? Aí vem o Rei da Glória. Aí vem os portões se levantando. E vem Cristo entrando. A coroação garante o perdão, a providência e a purificação. Eles se haviam entregado a esse Salvador quando o aceitaram pela fé, assim como nós. O poder purificador do sangue de Cristo e do Espírito foi expresso e selado para eles e confirmados aonde? No batismo. Não é isso que significa o batismo? A confirmação disto. O suprimento da graça permanece, então, abundante, nesta fonte inesgotável. Então, por quê? Que vocês, colossenses, diz Paulo, precisam desses falsos mestres. Por que você, que prega mentiras para si mesmo, ou é enganado por Satanás, por quê? Você só se vê completo executando tais tarefas. Por quê?
A grande pergunta é, você se sente completo em Cristo? Fale a verdade, irmão. Fale a verdade no seu coração. Você se sente completo em Cristo? Sabe aquele exercício que eu sempre digo para os irmãos? Se retirar tudo de você, você ainda continua dizendo, eu estou bem, eu estou com Cristo, e isso ninguém me tira? Será? Será, irmão? Se você ressuscitou com Cristo, você não tem necessidade de mais nada. Você não tem necessidade de mais nada. Mas olhe para a sua conduta e como que você tem vivido com as coisas relacionadas a este reino. O reino de Cristo. Então, se nós ressuscitamos com Cristo, nós ressuscitamos agora. O tempo da salvação, diz Paulo, é hoje. Então, hoje é dia de ressuscitar. Hoje é dia de crer na palavra de Deus. Sem necessidade de esperar a segunda vinda de Cristo. A segunda vinda de Cristo é um fato a qual eu somente aguardo. Mas isso não significa que eu já viva em conformidade a isto. Agora tem crente que parece que, realmente, ele só vai se transformar em crente quando Cristo aparecer na frente dele. Aí a pergunta é, será que não vai ser tarde? Será que ele não vai dizer uma sonora frase para você, apartai-vos de mim que eu não vos conheço? E você vai ficar gritando, Senhor, 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 eu fui para a igreja, Senhor, eu orei, Senhor, eu fiz isso. Mas você bebeu da fonte e confiou apenas em mim? Eu quero mais uma vez reforçar o que foi falado semana passada. Um Cristo dividido não salva ninguém. Meio evangelho não salva ninguém. Ou você vive o cristianismo pleno, completo, ou você vive uma mentira. Irmãos, os ímpios, meus amigos, meu próprio pai, que não tem compromisso algum com Cristo. Eu pergunto, você crê em Cristo? Ele fala, eu creio. Não, meu Deus, eu estou forte com meu Deus me sustenta. Você já viu o ímpio falar isso para você? Então ele ressuscitou com Cristo. O que te faz pensar que você está com Cristo? Filipenses 3, verso 10. Paulo vai dizer, para conhecê-lo, a virtude da sua, olha só, a virtude da sua ressurreição e a comunicação de suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. O que Paulo está dizendo aqui? Que ele é participante dos sofrimentos de Cristo. E por que ele se faz participante dos sofrimentos? Porque ele morreu juntamente com Cristo para este mundo. Qual que é o resultado disto? Este mundo, a cada dia, querer vomitá-lo. Este mundo oferecer sobre você uma pressão, porque realmente você não é daqui, você é um corpo estranho. E nós somos peregrinos nessa terra. E ele diz que isso é uma virtude da sua ressurreição. Interessante esse texto, irmão. E ele segue. O que segue o texto? Buscai as coisas que são de cima. É só eu que estou separando, mas você lê tudo junto, tá? Se, pois, fostes ressuscitados juntamente com Cristo, consequência. Buscai as coisas que são de cima. Você tem buscado? Porque aqui talvez muitos se percam. O que significa buscar? O que está incluso nesse pacote de buscar e principalmente o que são as coisas de cima? Será que é só a sua oração de um dia? O que é este buscar? O que está incluso neste buscar? O que são essas coisas do alto? O que são? Será que você discerniu bem? O que significa isso? Vamos ver, com graça. A tradução da NVI
traz o imperativo de Paulo aqui, porque é um imperativo, essa palavra buscai, do grego zeteu, que significa procurar, visar, empenhar-se em. Lembra o alvo lá de Hebreus? Coloco meus olhos fitos no alvo, né? Vou para a corrida, correto? Não é isso que nós vimos aqui? Empenhar-se em, ter uma diligência, é uma busca constante. Não é uma busca meia boca. É uma busca constante. A palavra aqui não nos permite reduzi-la. Tá? Zeteu. E é um verbo imperativo que Paulo emprega aqui. O tempo é presente e está na voz ativa. Ou seja, nós que nascemos, ou renascemos, melhor dizendo, ressuscitamos com Cristo, nós buscamos as coisas que são de cima. Então, o sentido desse verbo, neste contexto, poderia ser ilustrado por meio de alguns paralelos. Quais são os paralelos? Que textos brotam na sua mente quando você vê isso? Mateus 6, 33. O Gessé falou domingo. Mateus 6, o que está lá em Mateus 6, né? Está aqui, ó. Ele não falou o verso, mas eu acredito que ele tinha alguma coisa em mente relacionada a isso, né, Gessé? Olha lá. Busquem, pois, em primeiro lugar o quê? O reino de Deus. E a sua? Então é um conjunto de duas coisas. Que está para isto que Paulo aqui está dizendo. Ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, buscam glória, honra e imortalidade. Romanos capítulo 2, verso 7. Eu vou repetir. Não, ele dará a vida eterna aos que, persistindo em fazer o bem, olha aí as coisas do alto começando a ser traduzidas, buscam glória, glória de quem? Dele mesmo? Glória de Deus. Honram a Deus. Você tem honrado a Deus? E imortalidade. Como assim, pastor, imortalidade? Eles buscam em andar em conformidade com os preceitos eternos. Eu não vivo conforme os preceitos deste mundo e destes rudimentos fracos que a cada dia que passa se tornam cada vez mais envelhecidos. O que rege a minha vida são preceitos que nunca passarão. Nunca passarão. Porque os preceitos de Deus morais estão gravados nos corações dos crentes. Então eu busco a imortalidade. E você? Não obstante, há uma importante diferença nesta nuance entre Colossenses 3:1 e esses paralelos, né? Por quê? Para que não confundamos, quando fala buscai as coisas que são de cima, não é que você precisa conquistar alguma coisa, porque isso seria dividir os méritos de Cristo. Não é esse o sentido. Eu preciso fazer alguma coisa para que assim eu seja, né? Não, a questão não é essa. A questão não é nós fazermos algo. Tanto pelo próximo verbo que entrará. Mas veja, Paulo aqui não diz tanto que os cristãos têm que buscar possuir, conquistar as coisas que são do alto, quanto que tem de buscar se orientar totalmente por essas realidades celestiais. O buscar aqui é um buscar se orientar totalmente por essas realidades celestiais. Porque elas já estão conquistadas. Elas já estão contidas nos méritos e obras de Cristo. Não temos de nos esforçar para ter uma posição celestial. Não é isso. Uma vez que isso já foi concedido gratuitamente por Cristo. Nós temos, antes de tomar essa posição celestial, como um orientador de todo o nosso pensamento e de todas as nossas ações. Então esse buscar é mais estar disposto, é mais estar sujeito humildemente ao que o seu Senhor te diz. Este buscar é ser governado. Este buscar é reorientar os seus pensamentos, crente.
É você não viver conforme a sua própria sabedoria. É você não viver conforme o seu próprio entendimento. E viver conforme o entendimento que vem do alto. Isto te governa. As coisas do alto, amados, embora ele use um advérbio, né, para as coisas do alto, é um advérbio, ele usa isso também em Gálatas 4:26, a Jerusalém do alto, né, com a mesma palavra. Ele fala em Filipenses 3:14, o chamado do alto também. Portanto, do alto aqui é uma maneira de se referir ao céu, à moradia de Deus, a esfera a que os cristãos pertencem de fato. Quando ele diz buscar as coisas do alto, é você buscar os princípios da morada eterna. É você buscar os princípios de governança de um rei que está assentado à destra de Deus Pai. Vocês se lembram, meus irmãos, que quando Cristo se apresentava às pessoas e pregava o evangelho, o que ele dizia? Eis que é chegado a vós o quê? O reino. O reino. Um reino tem um rei. Um reino tem decretos. Um reino tem princípios. E quando ele diz buscar as coisas do alto, é buscar os princípios deste reino. Por que nós lemos em Apocalipse que só ele podia desatar o selo? Porque somente ele é rei. Somente ele é concedida a ele a autoridade. Somente a ele. E aí você quer viver ao seu bel prazer. Você quer viver conforme a sua própria sabedoria. Você quer viver para si mesmo. Então nós temos um conflito de dois reinos. O seu reino, você assentado no seu trono. Eu acho que esse reino aqui, eu só queria te dizer isso. Tem alguma possibilidade desse reino perder alguma guerra? Quem vai perder nessa história? Quem vai ser destruído? Quem que vai pisar, esmagar? Vocês estão lendo Apocalipse. As consequências deste reino vitorioso, que já está em vigor. Ele já reina. Então, por isso que nós não devemos ler aquelas passagens de Apocalipse apenas como coisas futuras, não, como o reino já instaurado. Um reino já em vigor. E ele esmaga os reinos que contrariam a ele. Ele destrói por completo. Em contrapartida, vocês podem ter um vislumbre no Antigo Testamento sobre o povo tomando posse da terra de Canaã, como estamos lendo em Deuteronômio, que é uma recapitulação de tudo que nós vimos. E Deus só fala o seguinte: confia em mim, porque eu esmagarei esses povos. Aquilo já é uma sombra do próprio reinado de Cristo. Eu pergunto a você, você quer entrar em batalha com este rei? Quem vai perder? Quem vai perder? Essas coisas do alto, então, são valores espirituais. Eu gostaria, amados, de ler para vocês uma das diretrizes deste reinado. Uma das coisas que está dentre esse buscar as coisas do alto, que está logo, lógico, para as províncias deste reino aqui na terra. Quais são as províncias deste reino aqui na terra? As igrejas. Ou seja, quando ele tem os seus crentes aqui na terra, ele tem a mostra, ele tem a prova de que o reinado dele tem os seus súditos vivos que ressuscitaram junto com ele. E eles estão reunidos aonde? Nas igrejas. As igrejas. E aí eu trato a igreja como um lixo. E a pergunta que eu te faço é: você ama a igreja de Cristo? Porque esta é uma amostra do seu reinado, tá? Esta é uma amostra do seu reinado. E eu te pergunto, será que realmente você tem buscado as coisas do alto? Olha o que Paulo fala em Efésios 4, 10 a 16. Põe ali para mim. Efésios 4, 10 a 16. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus. Está falando do que ali?
Aquele que desceu é o mesmo que subiu. Está falando sobre o quê? Está falando sobre o quê? Ascensão. Ascensão, eu disse no começo que é o quê? Coroação. Salmo 24. O que ele está falando ali? Indiretamente sobre o reino. Aquele mesmo que desceu, né, é o mesmo que subiu, a fim de encher todas as coisas. Ele continua. E ele designou alguns para apóstolos. Quem designou? Cristo. Alguns para apóstolos. Olha como que ele rege esse reinado aqui na terra. Alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Com o fim de preparar os santos, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá nem para lá por todo o vento de doutrina. Colosso. E pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, coisas do alto, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Aonde que ele dá esse crescimento, então? À luz do contexto? Na igreja. Na igreja. Essa é a diretriz do seu reino. E o último, era isso até o verso 16, né? Dele todo o corpo, olha lá, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas. Quem são as juntas? Os seus eleitos. Os membros da igreja verdadeiros. Você é a junta? Cresce e edifica-se a si mesmo em amor na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim Cristo governa dos céus, assentado à destra de Deus, o seu reino. É assim que ele administra, pela sua igreja. E as pessoas não dão valor para a igreja de Deus. As pessoas não enxergam isto. As pessoas descartam. As pessoas podem falar, não estou nem aí. Não me interessa se eu faço parte da igreja ou se eu não faço parte da igreja. Não te assusta isso? Não te assusta? Se você passar por um processo disciplinar, não estou querendo dizer que isso vai acontecer, mas não te assusta passar por um processo disciplinar e a igreja falar que você não faz mais parte deste reino? Não é uma decisão unilateral de um ou outro, mas de um consenso entre crentes que andam em piedade. Não te assusta? Saber que em Mateus 18 ele diz que todas as coisas que vocês ligarem aqui na terra será desligado no céu ou ligado no céu. Será que não te assusta isso? Será que o seu relacionamento com a igreja não precisa ganhar em temor, em credibilidade, porque o cabeça é o Rei dos Reis, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores? Será? Será que os pastores que ministram a palavra não estão descartando o reinado e o princípio deste reinado que está na palavra de Deus? Será? Olha o que é buscar as coisas do alto. E que eu poderia dar mais N exemplos aqui. Mas ele administra o seu reino com a sua igreja. Ele sempre visou a sua igreja. Para hoje você fazer assim para a igreja. Não estou nem aí. Não estou nem aí. Será que realmente você faz parte desse reino, meu amado? Será que realmente você olhou para esse rei belo, amável, zeloso, misericordioso, e disse para ele: toda a honra e toda a glória seja dada ao rei? Talvez não, porque o rei, o seu próprio rei, é você mesmo. Talvez você venere o Deus, como Paulo diz, do próprio umbigo. Não tem conflitos de reino, irmãos. Só existe um. Porque se existir os outros, por que eu não digo que não tem outro reino? Porque serão dizimados. Nem consideram. Porque são fracos. Assim como esses falsos mestres.
são fracos. Estão entendendo o que eu estou dizendo, irmãos? Vocês enxergam a seriedade disso? E olha o que ele completa. Buscar as coisas que são de cima. Onde? Onde? Onde Cristo está assentado à destra de Deus. O que significa estar assentado à destra de Deus? O lugar de mais honra, de mais prestígio, de mais autoridade concedida. O Pai o colocou à sua destra. E ele está lá, na forma humana a qual ele tomou aqui na terra, a qual ele pregou e tabernaculou conosco. Este rei, ele se fez servo, ele se fez súdito. Este rei, ele se humilhou e se colocou abaixo das próprias leis dele. E ele obedeceu cada pormenor da própria lei. E ele cumpriu e se entregou sem pecado, sem transgressão, em uma cruz. Para que nós, outros súditos, pudéssemos ser inseridos neste reino. E quando ele ressurge dos mortos, porque a morte não poderia contê-lo, porque ele não tinha pecado. Ele ressurge gloriosamente, ascende aos céus, derrama seu Espírito Santo sobre a sua igreja, e assim ele tem governado com toda a autoridade. Satanás vai até onde ele permite. Você deveria temer este rei. Principalmente se você tem o próprio rei. Ou você mesmo. Ele está assentado à destra de Deus. Vocês percebem a linguagem de Paulo? Vocês conseguem olhar para a linguagem de Paulo de um rei? Ele destacando esta ascensão, as coisas do alto, os princípios que nos governam, daquele que está assentado à destra de Deus, Cristo Jesus. É este que governa. Verso 2. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra. E repete os mesmos princípios. Adivinha? O pensai aí, você acha que está em qual classificação gramatical? Imperativo. Buscai e pensai. Eu gosto da King James, que ela fala afeiçoai. De afeição. De vontade. Veja, pensai nas coisas que são de cima. Paulo revelando para os cristãos como que essa perspectiva é importante. Ele repete a essência do verso 1. Paulo muda da busca, um tanto sem cor, um tanto vaga talvez, para um pensar mais específico. E Paulo gosta desse verbo. Ele, de 23 das 26 ocorrências do Novo Testamento são dele. De Paulo, desse pensai. É a palavra froneu, que significa ter entendimento, ser sábio. E esse sábio, esse entendimento é algo que governa as afeições. Tem um livro do Jonathan Edwards que se chama Afeições Religiosas. E é em cima disso. Ou seja, irmãos, o verbo se refere não a um processo puramente mental ou intelectual, não é isso. Não é você ficar falando, vou ficar recitando a palavra para mim aqui, eu vou ficar lendo. Não é isso. Não é um processo puramente intelectual e mental, mas uma orientação mais fundamental da vontade. É um pensar que está voltado aqui para uma cosmovisão. É um pensar sobre princípios de um reino que me governam. É você andar pensando em como que este rei glorioso deseja que você ande. É isso. O verbo sugere uma atitude interior básica, que traz e faz parte do buscar no verso 1. Você pode então juntar as duas palavras, o buscar com este pensar.
Então veja que a sua atitude, governada pelas suas afeições, elas têm que ser regidas pelas coisas que são do alto. E eu pergunto mais uma vez, tem sido assim? Tem sido assim? Quantos conflitos de interesse tem entre os princípios da igreja do Senhor e os seus? Quanto de dificuldade que você tem de servir a sua igreja, de amar a sua igreja, de estar junto com a sua igreja? Será que você busca e pensa? Será que a sua cosmovisão cristã está sendo governada pelo princípio do reino? Eu disse para os irmãos que essa mensagem é altamente confrontadora. Buscai, pensai nas coisas que são de cima. Ele diz 2 vezes, irmãos. 2 vezes, tanto no verso 1 quanto no verso 2. É uma admoestação muito prática. Significa que os colossenses são instigados a ponderar e a ansiar pelas coisas que são do alto, como foi previamente definido. Buscar e pensar devem ser somados em uma atitude, irmãos. Não é somente o fato de ter uma busca natural e esforçada, não é isso. Mas Paulo une o conceito de ponderar sobre uma orientação das vontades. E é justamente isto. Porque quando Cristo pregou o Evangelho, quando você ouviu do Evangelho, você ouviu que você tinha que morrer para si mesmo. Você ouviu que você tinha que carregar a sua cruz todos os dias. Você ouviu que para antes de entrar no discipulado, você tem que calcular a sua torre. Você ouviu isso, meu irmão? Por que ele diz isso antes? Por que ele diz antes que o Filho do Homem não tem onde reclinar sua cabeça? Por que ele diz antes que aquele que ama mais seu pai, sua mãe, a sua mulher, quem seja, mais do que a mim, não é digno de mim? Por que ele diz isso? Porque o reino dele é absoluto. Porque as coisas do alto não podem entrar em conflito com as coisas que são aqui de baixo. Porque somente assim que ele trabalha, meu irmão. O Cristo não é dividido no seu reino. Ele é absoluto. João capítulo 6, quantas pessoas tinham seguindo ele? E ele falou, tem muitos aqui que não me seguem. Tem muitos aqui que estão atrás de pão e peixe. Não, já leram isso? Já foi pregado isso aqui. E eles viram para Jesus e falaram, essas palavras são muito duras. E naquele dia muitos o deixaram. E ele vira para os seus discípulos, e vocês? Não vão embora, não? E Pedro vira para ele, para onde iremos se só tu tens palavras de vida eterna? Pedro entendeu que o reino de Cristo é absoluto. Tanto que quando Pedro tenta impedir Cristo de ir para Jerusalém morrer, o que Cristo fala para ele? Apartai-vos de mim, Satanás. Por quê? Você pensa somente nas coisas? Terreno. Eureka, né? Como dizem os cientistas. Será que não está tendo conflito nesses 2 reinos na sua vida? Ou você já chegou para Cristo e falou, eu não sou nada. Eu sou um homem miserável. Eu sou um homem pecador. E eu não quero mais viver para mim mesmo. Nem que isso doa para minha família. Nem que isso doa para quem quer que seja. Mas eu desejo, Senhor, que somente o Senhor governe sobre mim. Essa é a característica de um eleito de Deus. Essa é a característica. As coisas que são do alto, Paulo deixa claro, são ligadas a Cristo, entronizadas no alto, têm de refletir os valores do reino inaugurado por ele. Qualquer coisa a mais ou a menos não é nada além do pensamento mundano.
Qualquer pensamento dividido ou conduta dividida não é proveniente a Cristo. Nós vemos os reis mundanos. Em Daniel, quando o rei emite o decreto de que não poderia orar a outro Deus, Daniel quebra o decreto. O que acontece com Daniel? Agora pense no Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os seus princípios são absolutos. Tanto que é falado, pensar então nas coisas de cima, e ele fala, e não nas coisas que são da terra. Aqui nós precisamos de equilíbrio. Porque nós estamos no mundo e vamos renunciar a todas as coisas que estão no mundo? É assim que se vive um crente? Não. Aqui temos o verdadeiro ponto do versículo. Não podemos ter nossa mente colocada nas coisas terrenas. Paulo repetiu provavelmente a mesma sentença do verso 1, de uma forma um pouquinho só diferente, apenas para estabelecer o ponto adicional. Paulo está sugerindo que os falsos mestres, que muitas vezes somos nós mesmos, esses falsos mestres, que pregamos para nós mesmos, que acreditamos em mentiras, que queremos fazer coisas conforme o nosso reino. Mas Paulo quer dizer que esses falsos mestres estão preocupados com as coisas terrenas. E talvez você esteja preocupado com as coisas terrenas. Às custas, aqui que é o problema, às custas das coisas que são do alto. É aqui que está o problema. O seu trabalho, a sua família, ela tem que ser algo que não divida Cristo. As coisas deste mundo, você pode fazer uso de todas elas. Tudo me é lícito. Mas o que elas não podem fazer? Dividir a Cristo. Colocar a sua palavra em xeque. Retirar os princípios de governança deste rei. Se alguma coisa que você tem feito tem tirado esses princípios, não existe glória dada a ele e você está em transgressão. Ah, mas a condição é grave. Não interessa. Não interessa. O reino é absoluto. Se você está buscando as coisas terrenas em detrimento das coisas do alto, você está pecando. Você está em pecado. As coisas deste mundo que eu faço uso têm que ser subservientes às coisas do alto. Se eu busco coisas terrenas, elas têm que ser escravas, subservientes às coisas que vêm do alto. E nunca pode entrar em um estado de competição. Nunca pode extrair uma vírgula sequer do reinado glorioso de Cristo. Se o teu trabalho te faz você ser negligente com a igreja, você está pecando. Se a tua família te faz ser negligente com os princípios do reino, você está pecando. E como que eu organizo isso, pastor, na minha vida? Princípio maior é quem? Reino de Cristo. Com base nesses princípios, eu venho priorizando e organizando a minha vida. E talvez não, com certeza, muitas coisas vão ter que ser excluídas da sua vida. Excluídas por quê? Porque a bebida é ruim? Porque a comida é ruim? Não, porque elas estão retirando ou competindo, como os ensinos desses falsos mestres, com as coisas de Cristo. Vocês entenderam? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Pensar nas coisas de cima e não nas terrenas. Porque quando você busca e pensa as coisas daqui, você deixa de ser governado e buscar e pensar nas coisas que são do alto. Uma coisa é inimiga da outra, irmão. Não que as coisas materiais sejam somente más, não, elas são boas. Deus criou todas as coisas, diz que tudo é muito bom, mas devido ao pecado você quer perverter a glória de Deus e transformar nas coisas criadas meios em si mesmos para a autoglorificação. Esse que é o problema. Esse que é o problema. Eu estou me estendendo um pouquinho, irmãos.
Porque é extremamente necessário para esta igreja essa mensagem. É extremamente necessário. Porque algo que eu vejo há longo tempo é conflito de interesse entre os reinos. E nós temos que avaliar as nossas vidas, no que estamos buscando e no que estamos pensando. Verso 3. Por quê? Paulo explica. Por quê? Por que isso? Por que essa radicalidade? Porque morrestes. E a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amados, ele poderia parar só no porquê morrestes. E um cristão verdadeiro já entenderia a mensagem. Você morreu para esse mundo. Você morreu para este mundo. Logo, você não vive para ele. Você vive para Cristo. Mas enquanto estiver nele, neste mundo, é Cristo quem governa suas atitudes, vontades e desejos. E não as coisas que aqui estão. Isso é morrer para si mesmo. Isso é o preço do discipulado contido nos evangelhos. Será que você entendeu? Amados, Paulo agora fundamenta. Ele coloca um porquê do grego gar, juntamente com esses imperativos, buscai, pensai, como um apelo à teologia, dizendo, parafraseando, vocês morreram e agora sua vida está escondida com Cristo em Deus. Seus leitores não morreram fisicamente, é claro, mas que tipo de morte é essa que ele está dizendo? A morte para os rudimentos, a morte espiritual. Essa breve asserção é especialmente um lembrete do que ele disse no capítulo 2, verso 20. Vocês morreram com Cristo para os princípios elementares deste mundo. Está no capítulo 2 aí, verso 20. Paulo, para os propósitos de sua polêmica com os falsos mestres, e salienta a nossa separação desses poderes de trevas, é o que ele disse no verso 13. Ele nos livrou do poder das trevas e nos transferiu para o reino do seu amado Filho. É isso. Por que eu tenho que pensar e buscar as coisas do alto? Porque eu morri para as coisas dessa terra. É simples assim, mas a questão talvez não seja tão simples. Porque você tem que verificar o seu coração, você tem que verificar se você realmente morreu para as coisas deste mundo. Se Cristo governa sobre sua vida. Que vai muito além de você orar para Ele. Que vai muito além de você ter uma confiança, entre aspas, nele. Porque essa, como eu disse, meu próprio pai tem. É uma questão de princípios de reino. É uma questão de princípios de reino. Morte, sepultamento e ressurreição. Amados, são os momentos essenciais do ápice do drama histórico da salvação. Morte, sepultamento e ressurreição. Que marcam o quê? O que nós celebramos na ceia? Este é o meu sangue. Que é o quê? E o quê? Mais? É o selo do quê? Da nova aliança. Quando Cristo morre, quando Cristo entrega a sua vida, ali está sendo marcado a transição da velha para a nova era. Os colossenses, ao acreditarem em Cristo, identificam-se com Cristo nesses eventos e assim experimentam dessa transferência de uma antiga era para uma nova era. Por isso que nós somos transferidos, como Paulo diz no capítulo 1, verso 13. Por isso que nós somos transferidos de um reino para outro reino. Porque a sua morte, a sua ressurreição, a sua vitória marca uma transferência, uma mudança. Amados, vários textos nós encontramos nas Escrituras. Com esses termos, vocês morreram com Cristo. Ou seja,
manter o nosso coração e mente nas coisas que são do alto e não nas coisas terrenas, é necessário e é possível. É necessário porque nossa união com Cristo significa que não pertencemos mais ao reino desta terra, mas ao reino celestial. E é possível que nossa união com Cristo nos separa da tirania dos poderes deste mundo. É possível porque Ele retirou as algemas do pecado. É possível porque Ele fez habitar em você o Espírito Santo da verdade. É possível sim, porque Ele influencia, Ele convence. Nós não somos mais escravos do pecado, então, ou seja, não somos mais governados por este reino de trevas. Então é possível sim. Pare de falar, eu não consigo. Ai, é muito mais forte do que eu. Ai, sabe aquele crente que só lamenta, lamenta, lamenta. Nem parece que você crê no Cristo vitorioso. Cristo venceu. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. O meu reino já veio. E eu creio. E eu bebo dessa fonte, então logo é possível. A última ceia, meus irmãos, eu fiz aqui votos para com Cristo no que tange aos meus pecados e a minha desobediência para com o reino dele. Mas eu disse claramente a ele, Cristo Jesus, por mim mesmo eu não consigo obedecer. Mas se o Senhor me der graça, eu cumprirei os meus votos. Olha a diferença. E Ele tem me sustentado em um dia após o outro, sem ser ansioso, mas vivendo um dia de cada vez, pois a cada dia basta o seu mal. Um dia de cada vez Ele vai me concedendo graça. Eu acordo e hoje foi melhor do que ontem. E ontem foi melhor do que segunda. Por quê? Porque Ele tem me ajudado. Porque Ele tem me concedido graça. E louve a Deus que você pode fazer esses votos todos os domingos na ceia do Senhor. Você pode se comprometer com Ele para ser governado por Ele, para morrer um pouquinho mais naquela semana, mas coloque um propósito para a sua vida, meu irmão. Buscai e pensai nas coisas que são do alto. E Ele diz, e a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Que lindo esse final. De acordo com essa perspectiva, irmãos, muitas coisas relacionadas a Deus e seus propósitos existem no presente. Mas por que então estão no céu, oculta dos olhos humanos, que são as heranças que estão em Cristo? Mas o profeta apocalíptico recebe a visão dessas coisas. Coisas que um dia serão reveladas quando acontecerem e forem vistas, como nós veremos no verso 4. Porque a plenitude dessas coisas, deste reinado, digamos que ainda pode ser visto, mas visto com imperfeição. Porque a sua igreja é imperfeita. Mas aonde que está esta fonte? Aonde que está a plenitude desta graça? Está com Cristo. E nós que fazemos uso e usufruímos desta graça, a nossa vida está escondida nele. Porque a nossa herança está nele. E nós bebemos todos os dias desta água, que nunca dá sede, mas sempre nos sacia. Amados, este é o sentido de andar nele, buscar ele e pensar nele. Pensar nas coisas do alto é pensar conforme o reinado. Eu li Mateus 6, verso 33, buscai primeiro o reino de Deus. O que ele quer dizer com o reino? Os princípios deste reino. E a sua justiça. Ele governa com um cetro de equidade, como diz o autor de Hebreus. Quais são as diretrizes de justiça deste rei? Eu vivo em conformidade com este reino. Verso 4. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. O verso 4
propriamente dito, os teólogos vão ver, e uma exegese aqui, parece que não tem conexão, né, com o restante. Mas, amados, a relação entre os dois é bastante clara, tá? Porque o verbo manifestado aqui, do grego phanero, é a contraparte do que foi dito em escondido. Quando ele diz que estamos escondidos em Cristo. Por que estamos escondidos? Porque chegará um momento que tudo será manifesto, aonde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Mas todas as pessoas podem ver isso hoje? Não, mas nós enxergamos. E eles dizem que nós somos loucos, né? Porque nós estamos escondidos nele, porque nós vivemos em conformidade com este reino. Então, amados, Paulo identifica Cristo como aquele que é a sua vida, quando Cristo que é a nossa vida. Cristo é a nossa vida. Realmente é. Realmente é, irmão. Você morreu para si. E você nasceu para ele. O que ele te pedir, você entrega? O que ele te pedir, você entrega? Amados, isso nos lembra o comentário autobiográfico de Paulo em Gálatas 2:20, aonde ele diz: eu fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Você pode recitar essas palavras? Com propriedade? Ou você tem vivido para si mesmo? Então também vós, diz Paulo, vos manifestarei com ele em glória. Esses versículos refletem a convicção de Paulo de que a vida e o destino do cristão, presente e futuro, estão guardadas nele. Então, ao passo que ele se revela a todo o mundo, os seus filhos e o seu reino, os seus súditos, se revelarão juntamente com ele. O problema é que muitos ficarão no caminho, porque não servem a este rei. Quando ele morreu, os cristãos foram sepultados com ele. Quando ele foi ressuscitado, os cristãos ressuscitaram também com ele. E quando ele aparecer em glória, os cristãos aparecerão com ele em glória. Por isso nós somos chamados cristãos. Porque tudo o que ele fez, nós buscamos fazer. Porque ele nos deu princípios de um reino. Princípios de um reino. Nossa identificação com Cristo é essa. Por isso esses falsos mestres estão sendo altamente refutados aqui. Porque eles estão pregando algo que vai na contramão do reinado de Cristo. E Paulo está destacando essa identificação que os crentes têm com Cristo, que é justamente a antitese dos falsos ensinos, que buscam as coisas deste mundo. Então, amados, é como João coloca: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. 1 João, se você quiser colocar, Maurício, 1 João, capítulo 3, verso 2. É o que Paulo está dizendo aqui. Porque Cristo agora está em nós e temos a esperança da glória. E é essa mesma união expressa na outra direção em Cristo que traz esperança para a realização certa. A experiência do cristão, conforme sugere 1 João, é em glória, ou em um estado de glória. Significaria uma transformação final à imagem de Cristo por meio da ressurreição. Em Cristo, Deus restaura a imagem de Deus, perfeita e definitiva, que foi danificada na queda. Em Cristo, nós somos ressignificados. Em Cristo, nós somos refeitos. Nós somos transformados. À imagem de quem? Dele próprio. Por isso que estamos escondidos nele, como se fosse uma sementinha corruptível, mas que quando germinar e morrer, como a semente de trigo, quando plantada ela morre, para dar à luz a algo totalmente diferente. Assim será os crentes.
quando serem manifestos com Ele em glória. Glória plena. Mas tem um caminhar, concordo? Tem o presente que Paulo colocou aqui. Como devemos andar no presente? Buscando, pensando nas coisas que são do alto. E que coisas do alto são essas? A lista é vasta. Mas uma delas é vivendo com aquilo que ele deixou aqui na terra, que representa o seu reino. As embaixadas, a sua igreja. Que Cristo nos abençoe, irmãos. Que Cristo governe sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar?